Então, hoje na minha casa é diferente. Eu não acordo declarando desgraça, pelo contrário. Posso estar num dia assim, péssimo, mas eu acordo declarando graça. Então, quando você diz que o que sai da boca pode definir o destino, lembre-se que o que sai da boca vem da mente e do coração. Olá! Estamos em mais um episódio de Mentalidade com Propósito, né, É Dani? isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Como é que tá janeiro? Já tá tirando as coisas do papel? Como é que estão as coisas aí? Exatamente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre declarações. O que sai da sua boca pode definir o seu destino. Ai, que Forte, hein? Forte forte! demais. Nossa senhora, muito Tem forte. até um negócio aqui. O que sai da sua boca pode definir o seu destino. Nossa, Marcele. Forte demais, né? E Dani, né, tô aprendendo sobre declarações, né? O que a gente fala, o que sai da nossa boca. Tem muita força, né? Tem Uhum. muita força. Tanto ruim, quando a gente reclama, espragueja, ai, fala mal, fofoca, só coisa ruim, quanto o que a gente fala bem, o que a gente elogia, o que a gente declara de fato um dia bom, vamos ter um dia maravilhoso, obrigada a Deus. E das duas formas, né? Da forma ruim ou da forma boa, é uma declaração. É isso aí. É isso aí. Foi muito forte o que você falou, a frase que você trouxe, e agora eu acho que é legal a gente falar para o pessoal como que isso afeta a nossa mentalidade. Como que isso afeta, como que isso interfere, qual o impacto que essa frase tem na nossa mentalidade dentro desse contexto que você está falando. Gente, nós temos repertórios cerebrais. O nosso cérebro, ele é ele é composto de repertórios. Por exemplo, o dia de hoje, tudo que você está vivendo no dia de hoje, Marcele, o seu cérebro vai criar um repertório em relação a isso. Então, estamos falando de declarações. Daqui 5 anos, quando você for falar sobre declarações de novo, você está num dia aleatório, daqui 5 anos, gente, está num dia aleatório, e aí você vai hoje falar sobre declarações. Automaticamente, o seu cérebro, ele vai, imagina aqueles desenhos assim, ele vai tipo, declarações, declarações, ele vai procurar tudo que tem sobre declarações e o dia de hoje vai voltar na sua mente. Tá. E quando você for falar sobre declarações, é como se você vai sentir uma propriedade, porque o dia de hoje já existiu e o que você viveu no dia de hoje sobre declarações vai ficar guardado e armazenado. Então o cérebro vai puxar quando ele precisa. A mesma coisa em todas as áreas e assuntos da nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que elas já levantam acreditando que o dia vai ser ruim. Sim, com certeza. Quando ela faz isso, o que está acontecendo no cérebro dela? E aqui agora, gente, eu vou dar um exemplo. Eu não quero de forma nenhuma julgar o que você assiste, o que você lê, não é sobre isso. Mas olha, Marcele, como o nosso cérebro funciona. Uma pessoa que assiste programa de TV que fala de desgraça o dia inteiro, tantos morreram, e tantos foi preso, e olha lá a perseguição, e que não sei o quê. Você passa o dia consumindo esse tipo de informação. Pensa que o seu cérebro está criando repertório com tudo aquilo que você absorve. Aí você vai adormecer. Quando você se acorda, quais são as coisas que o seu cérebro vai ter armazenado do dia anterior? Quando você tiver que resolver um problema, quando você tiver que sair na rua, quais são as primeiras sensações que o seu corpo vai sentir a partir das informações que o cérebro armazenou? Desgraça. Sim. Você falou desses programas, né? A gente não vai falar o nome, mas todo mundo já sabe, né? Os programas que passam aí o dia inteiro falando de desgraça, gente. E eu tava almoçando hoje com o Gabriel e tava passando, né, no restaurante, televisão, esses programas. Ai, morreu não sei quantos. Ai, o bandido matou o delegado.
E fica nisso. E eu falei, gente, eu não consegui ficar muito tempo no restaurante. Eu falei, Gabriel, vamos comer e vamos sair. E a gente comeu e saiu. Porque eu cresci ouvindo, né? Jornal na minha casa. Vamos ver o jornal. Então era só as desgraças. E passou, cresci, né? Hoje não consumo mais esse tipo de conteúdo. E não consumo mesmo, gente. Eu não tenho TV aberta. Não tenho, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas a minha mãe, por exemplo, ela fica, nossa, mas você vai ficar desinformada. Mas você não sabe quem morreu. Mas você não sabe quantos que foram assaltados. Mas eu não quero saber. Não vou. A minha mente, ela precisa ficar focada em outra coisa. Ela precisa ficar focada em coisa boa. Imagina ficar o dia inteiro consumindo, morreu, foi assaltado. Gente, só coisa ruim. Uhum. Não. Então, eu não consegui ficar muito tempo no restaurante, Dani. Sim, E sim. eu saí, porque, meu Deus, não faz mais parte da minha vida. É uma A energia ruim. atmosfera do lugar Sim. te expulsou de lá. Agora, por que eu tô indo para isso, Má? Quando você acorda, você abre os olhos, a primeira coisa que você pensar, aquilo vai ficar com você o dia inteiro. E aquilo que nós pensamos, nós declaramos. Olha o perigo de coisas que nós vivemos, não entendemos, não compreendemos, mas que está acontecendo sem você perceber. Independente de você entender, está acontecendo. Coisas que você vive durante o seu dia começaram na noite anterior, começaram no dia anterior. Quando você acorda, tudo que o seu cérebro tem vai passar ali pelo script do abrir os olhos. Aí você vai sair para ir para a padaria. Você vai se arrumar para ir para o trabalho. O que você se alimentou no dia anterior vai estar em voga ainda. Dependendo do que você viveu de repertório, o seu cérebro ele vai começar a produzir sensações com o que você viveu no dia anterior. Então, por exemplo, tenho que sair. Mas o que você ouviu no dia anterior que aconteceu na rua o dia inteiro? Você passou o dia ouvindo que na rua aconteceram desgraças. O que você vai sentir quando você tiver que sair para a rua? Medo. Não vou querer ir. Medo de ser assaltado, Exatamente. medo de morrer. Vários medos. Exatamente. Esses medos, eles tendem a dominar o seu comportamento. Eles tendem a dominar o seu padrão mental. E aí, tudo que você for fazer, inclusive planejar para o seu dia e declarar para o seu dia, vai passar pelo medo. Olha o perigo. Nossa, muito. Faz todo sentido. Pensa que nesse dia você tem uma coisa muito importante para decidir, ou você tem um planejamento para fazer. Cara, quais são as emoções que estarão em voga quando você sentar para fazer esse planejamento? Tudo isso. Então, quando você diz que o que sai da boca pode definir o destino, lembre-se que o que sai da boca vem da mente e do coração. Então, quando você fala, aquilo de alguma forma está introjetado. Da mesma forma acontece quando você profere palavras sobre alguém. Tem pessoas, Má, que elas já estão tão acostumadas a proferir sobre o outro desgraças que ela nem percebe mais. Tem. Nossa, e tem demais. Agora, por que a pessoa profere aquilo? Porque ela está cheia disso. Só que detalhe, ela não percebe que ela se alimenta daquilo todos os dias, consumindo a desgraça do mundo. Exatamente. Então, a via de recepção da informação, ela vai ser fundamental para aquilo que você vai proferir da sua boca. Se você só recebe desgraças, se você recebe somente coisas ruins o dia inteiro, e aqui eu não estou falando mais só de programa de televisão, você está em ambientes tóxicos, você está com pessoas tóxicas, você vive toxicidade o dia inteiro, o que vai sair da sua boca? Lembrando que o que sai da sua boca está dentro de você. E aí nós temos crianças o tempo inteiro dentro dessa atmosfera. Quando uma mãe fala para uma criança, sua peste, essa fala é uma declaração. Sim. Quando uma mãe fala para uma criança, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, isso é uma declaração.
A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, Sim. Dani? Muito cuidado. Porque a maioria das pessoas, né, a gente acha que, é só palavra. Eu só tô falando. Não, não é nada disso. A gente não dá importância, de fato, né, porque a gente Uhum. fala. Só palavra, palavra, tem um ditado, né, palavra o vento leva. Enfim, não tem nada demais. Mas não, gente, tem sim. Uhum. E hoje nós queremos chamar a atenção para que você mude essa mentalidade. Para que, se você quiser viver uma mentalidade de sucesso, você vai se conectar ao propósito de Deus para sua vida. E o propósito de Deus para sua vida é você usar a sua boca para abençoar, Pra abençoar. para declarar bênçãos, bênçãos sobre a sua vida, bênçãos sobre a sua casa, bênçãos sobre os seus negócios, bênçãos sobre as pessoas que te rodeiam. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, para viver uma mentalidade com este propósito, precisa virar a chave. Ou seja, como está o ambiente que você vive? Legal começar por aí. Sim. E lembrando que a gente pode ser o início da mudança do ambiente, É isso. entende? Então, assim, eu já tive muitas amizades que as pessoas eram fofoqueiras, né? Aquela fofoca que a gente, é só uma fofoca, a gente só tá falando mal da fulana. Não é nem mal, a gente só tá comentando. Só que eu percebia que toda vez que eu voltava para aquela pessoa, para aquelas pessoas, para aquele, né, aquele ambiente, né, de amizade, eu voltava a fofocar, eu voltava a falar mal da outra pessoa, de outras pessoas, e aquilo vira um ciclo, e aquilo vai te consumindo. E, e você fala: caramba, como é que eu vou sair disso? E é realmente o ambiente. Eu tive que romper amizades e laços ali que eu tinha com pessoas, porque senão eu não ia sair desse meio de fofoca e de falar mal dos outros, que a gente acha, não, eu só tô falando, nada demais. Não, cara, é ruim pra você, Uhum, uhum. é horrível. E a atmosfera te envolve de forma inconsciente. É imperceptível. Exato, é Já aconteceu com imperceptível. você, Má? E isso que você falou foi muito bacana. Bom, já aconteceu, na verdade. Você trouxe hoje. Você entrou no restaurante Uhum. e a atmosfera do lugar te impediu de ficar de lá. Nossa, sim. Já aconteceu, você falando aí, vamos puxar na memória, eu também vou fazer isso. É, de lugares que a gente chega e você é dominado pelo ambiente sem perceber, a ponto de se moldar e ser o que o ambiente dita. Com certeza. Principalmente em roda de amizade. Principalmente. Então, você Uau! acaba se moldando, e aí quando você sai falando: "Nossa, mas eu nem sou assim. Nossa, mas eu nem faço isso", e lá no meio você tá lá falando mal dos outros, você tá lá fofocando, você tá lá até mentindo. Exatamente. Vocês estão entendendo o poder que a declaração tem? Ela tem o poder de moldar o seu comportamento sem você perceber. Porque a partir do momento que você senta nessa atmosfera, nesse ambiente, nessas mesas, você começa a declarar sem perceber o que você está fazendo. Quando você vê, é como a Má falou, você já está mentindo, você já está se corrompendo, e Exato. aquilo pode literalmente ir para o seu caráter. Então, cuidado com o que sai da sua boca, fora que o que a palavra de Deus diz, que o que sai da nossa boca provém do coração. A boca fala que o coração tá É cheio, né? isso aí, é Muito isso bom. aí. E aí a pergunta: o que tem no seu coração? Do que seu coração tá cheio, né? Do que seu coração tá cheio. Uhum, exatamente. Então, se a gente não levar isso para autoanálise, a gente só vive. Passa ano, entra ano, sai ano, passa ano, e a vida não muda. A vida não muda por quê? Porque você, sem perceber, está declarando coisas ruins para sua vida. Vou te dar um exemplo. Você acorda, vamos lá, com o pé esquerdo, como dizem, né? Hoje meu dia vai ser uma desgraça. Cara, você já profetizou sobre o seu dia. Já. É impressionante. A gente acorda, né? Hoje eu não faço mais isso, mas nossa, já acordei muito do tipo: "Ai, nossa, hoje o dia vai ser horrível. Hoje o dia, nossa, vai ser insuportável, mas vamos lá". E você já vem com esse peso, você já vem com a coisa ruim. E o dia não vai ser bom mesmo, se você tá falando, tá declarando que o dia vai ser ruim, como é que ele vai ser bom?
Só que isso é inconsciente, né? A gente nem sabe. Quando a gente toma consciência, a gente começa a falar: não, eu não acordei bem, ou enfim, não sei o que aconteceu, mas o dia vai ser incrível, o dia vai ser bom sim. E realmente, de fato, o dia vai melhorando. Pode Uhum. não ser o melhor dia da sua vida, mas ele não vai ser o pior. É isso aí. Você pode estar perguntando: "Tá, mas aí o que que a gente faz então, se o dia tá ruim, e o que que a gente faz?". Declare. Declare, porque quando você fala, você está literalmente chamando a existência. Você está provocando aquilo. Por que que a desgraça acontece e você nem percebe? Porque de forma inconsciente você já pode ter se acostumado com isso. Se acostumado a esse lugar que era para você estar inconformado de estar nele, mas você está acomodado. Exatamente. Dani, eu cresci com a minha mãe, né? E volto a falar da minha mãe novamente. Eu cresci com a minha mãe falando desgraça, a palavra desgraça, assim, pelo menos umas 5 vezes por dia. Desgraça, desgraçado, desgraçado. Eu cresci ouvindo que eu era uma desgraçada. Mas, na verdade, eu nunca entendi o que significa essa palavra. Eu só entendia que não era uma coisa muito boa, né? Mas, ai, sua desgraçada, você tá fazendo isso de novo? Ai, sua desgraçada, não faz isso. Então, eu cresci com a minha mãe falando, declarando muita coisa ruim, e coisas negativas, né? O dia inteiro. Assim, nunca saiu uma coisa positiva da boca da minha mãe, gente. Então, é, eu vim entender essa importância, né, há pouco tempo atrás. Uhum. Mas, assim, eu entendi que desgraça é uma palavra muito pesada. Sim, É a falta de graça, né? É um negócio muito pesado. exatamente. E eu cresci ouvindo isso. E então, hoje, na minha casa, né, com os meus filhos, quando eles falam desgraça, eles falam qualquer coisa, que eles são adolescentes, né? Então, eles falam muita besteira o dia inteiro. E eu fico, ó, não fala desgraça. Aí eles falam 1000 outras coisas. Eu falo, ó, pra cada. Eu tenho um filho mais novo, o Pietro, que ele fala muito, ai, demônio, não sei o que demônio. Eu falo, pra cada demônio que você falar, você vai falar 2 Jesus. Aí ele fica Jesus, Jesus. Quem tem filho adolescente não é fácil, mas e eu tô nessa jornada agora cristã há muito pouco tempo, então é muito novo pra mim e pra eles também. Então, eu vou colocando, eles se adaptando em casa. Então, eu não repreendo na hora, assim, eles, né? Eu não falo, Pietro, não faça, não fale. Eu até falo, mas não adianta, 15 anos de idade. Mas eu falo, ó, pra cada demônio que você fala, você vai falar 2 vezes Jesus. Tá dando certo. E tá diminuindo Os demônios. os demônios estão diminuindo. Tem dia que eu falo, olha, hoje sem demônio, tá? Sem demônio aqui. Vamos diminuir o demônio. Vamos diminuir as coisas ruins, vamos diminuir a desgraça, vamos falar coisa boa. Então, eles estão se acostumando, porque eles também têm a avó, que é a minha mãe, que só fala as coisas ruins. Então, eles também acostumaram com isso, né? Sim, Com a minha mãe sim. falando coisas ruins e tá tudo bem, né? Uhum, Porque eles viveram isso, né? A infância deles com a minha mãe, com a avó falando assim, e eu vivia a minha vida até os meus 15, 16 anos, que eu morava com a minha mãe. Minha mãe também só falando isso. E fala até hoje, né? Que se a gente não toma consciência e a gente não quer melhorar, a gente não vai melhorar. E eu falo, não é. E a Dani me ajuda muito nisso, né? Não é sobre a minha mãe mudar. Ela não vai mudar se ela não quiser. É sobre como eu recebo isso. Então, hoje na minha casa é diferente. Eu não acordo declarando desgraça, pelo contrário. Posso estar num dia assim, péssimo, mas eu acordo declarando graça. E sobre a minha mãe, ela não vai mudar. Não adianta, né, Dani? uhum. As pessoas não mudam. Tem que partir de mim. É isso Eu aí. entendi que partindo de mim, eu consigo mudar. Uhum, exatamente. E, gente, assim, é muito bacana quando a Má traz essas questões dela. Agora pensa, imagina o que a mãe da Marcele não recebeu também. Exatamente. E é isso que eu penso muito, né? Ela também foi acostumada a isso. É, Ela também cresceu com não é do nada não, que a é pessoa é uma assim, é cultura uma familiar. cultura, exatamente. E é um ciclo, né, que não se acaba. Mas eu declarei que o ciclo
esse ciclo de desgraça acaba em mim. Yes. Eu declarei. Não, de mim em diante, tá certo isso? É isso aí. Português? De mim em Enfim, diante, de mim em diante, não tem mais ciclo de desgraça. Acaba em mim. E a gente pode fazer isso, né, Dani? Isso é Pode. possível, né? Acabar esse ciclo, acabar o ciclo de desgraça, enfim, de mentira, de traição, de fofoca, de coisas ruins. Porque a gente fica, mas a minha avó, a minha mãe. E vai passando, claro, se você não tem consciência, não quer mudar, vai passando. E vai passando pro teu filho, pros teus netos e não vai acabar nunca. Mas se você declarar que acaba em você, a gente tem esse poder, né, Dani? É isso aí. Por quê? Porque as palavras têm poder. As palavras têm poder e tem uma coisa que está sobre tudo e todos: o nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir do momento que você ora, você quebra tudo isso, você renuncia a essa parceria com essa cultura familiar, com esses traços que estão na cultura familiar, vai parar de ser geracional. Tem muitas coisas que você está vivendo que não são suas. São traços geracionais. Se a Marcele não tivesse rompido com isso, ela ia continuar trazendo isso para casa dela porque ia ser o quê? Natural. Assim como a mãe dela não tem a consciência de que não é natural viver esses tipos de declarações incitando as desgraças. Então, você que caiu aqui nesse podcast, você que recebeu esse link, você que está aqui ouvindo a gente nesse momento, você pode viver a mudança de padrão agora. Você pode trabalhar a mudança da sua mentalidade agora. Você não precisa levar para as suas gerações futuras, as suas gerações futuras não precisam continuar vivendo ciclos destrutivos e de desgraças que foram até agora. E o agente de mudança e de transformação é você. Assim como a Marcele está aqui declarando, para em mim. Agora, o que ela está fazendo para que isso aconteça? Mudanças diárias. Mudanças na casa dela, mudanças na vida dela. E aí, gente, uma das coisas que nós precisamos começar a mudar de forma intencional é o nosso linguajar. Sim. Não tem como você trazer declarações de bênçãos se o linguajar de desgraça se mantiver. E é muito comum, né? Antes eu falava assim: ai, que inferno, ai, que ódio, ai, que inferno. Não falo mais. Mas é muito comum, Sim, né? automático até, né, Má? É automático. Ai, que inferno. E são palavras que a gente vai atraindo Uhum, pra gente, pra nossa vida, pro nosso dia. Olha o que a gente fala, gente. uhum. Olha que loucura. É inferno, é diabo, é demônio. Meu Deus do céu. Ódio. Olha que coisa pesada que a gente puxa pra Uhum, gente, que a gente declara. uhum. Olha isso. Declara e vive. E vive. E vive. Você pode não estar vendo e nem percebendo, mas você ativou o seu cérebro para viver isso. E detalhe, todas as vezes que você lidar com aquela situação, inconscientemente, aquele gatilho vai ser acionado naquela pessoa ou situação. Por exemplo, se você fica declarando que seu ambiente de trabalho é um inferno, todas as manhãs, quando você acordar para ir trabalhar, você vai viver um peso, você vai viver aquele desânimo. Ai, meu Deus, tem que trabalhar. Ai, tem que ir para aquele lugar. Tal, tal, tal. Por quê? Porque você está vivendo a declaração que você fez sobre aquele lugar. Você declarou que aquilo seria um inferno. E quem quer viver no inferno? O inferno é lugar de tormento. Então, quanto você declarar sobre uma situação, sobre uma pessoa, desgraças, inconscientemente você vai viver as emoções daquilo no seu corpo. Então, por isso que o linguajar tem que ser mudado. Para que você mude o ambiente externo também por meio das declarações. Sabe por quê? Porque nas suas palavras há poder. E isso é muito sério, né, Mar? Muito. Tanto pra coisas boas quanto pra ruins, né? Olha isso. Eu completei 1 milhão de seguidores agora, vocês já sabem, e eu fiquei o ano inteiro falando, eu vou completar 1 milhão de seguidores. É inconsciente, né? Eu vou completar ainda esse ano 1 milhão de seguidores, vou completar ainda esse ano. Mas Instagram, né, é instável, tem vezes que viraliza, vezes que não, que chega mais seguidor, chega menos, cai muitos seguidores.
eu não acreditava tanto que ia acontecer, mas eu estava sempre falando, né? Não, vou chegar a 1 milhão de seguidores ainda esse ano. Ainda esse ano, em final de novembro, início de dezembro, chegou a 1 milhão de seguidores. Depois eu pensei, cara, eu falei tanto, né? Eu declarei tanto, claro, né? A disciplina, o trabalho, tudo, mas eu declarei, eu falei tanto, caramba, chegamos a 1 milhão de seguidores. Olha isso, que incrível. E várias outras coisas na vida que a gente fala, acontece tanto pro bom quanto pro ruim. E agora eu tenho parado pra pensar e falado, caramba, eu falei isso. Uhum. Eu falei isso em algum momento. E olha, aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente declara, com o que a gente pede. É isso aí. Se você não viu o episódio anterior, dá um pulinho lá, porque nós falamos de 3 princípios, né, Má? Foi. E aí, esses princípios, eles vão fazer total diferença na mudança do seu linguajar. Se você agora está falando, tá, o que que a gente faz para mudar? Primeira coisa, você precisa querer viver essa transformação. Precisa ser intencional. Não existe transformação sem intenção. Eu quero. Assim como tem gente que escolhe, é intencional em ser ruim. Ai, que louco isso. Mas acontece. Dani, você já conheceu vários? Vários, literalmente. Eu atendi uma época em sistema prisional. Uau, Dani. E eu ia lá dentro, né? Eu ia visitar os internos e, cara, Marcele, assim, a frieza. Nossa, me até arrepiei. A maldade, ela é real. Uau. A maldade, ela é real. E detalhe, intencional. Enquanto eu não ver sangrando, para mim não tá bom. Isso é intenção. Intenção. A intenção em ser ruim. E ele tá declarando. A pessoa tá declarando. Sim. Enquanto eu não fizer tal coisa, eu não tô satisfeito. Isso tanto pro positivo quanto pro negativo. Tanto pro bom quanto pro mal. Então não existe transformação sem intenção. E detalhe, a questão é, qual é o lado que você vai escolher viver a transformação? O positivo ou o negativo? Se você quer se transformar numa pessoa que declara coisas boas, que declara bênçãos de Deus, que a sua boca seja veículo de bênçãos, você precisa começar parando de praguejar. Sim. O praguejamento, gente, é algo forte demais. 2, parar de murmurar. Reclamar, né, Meu Dani? Deus do céu. Tem gente que reclama o dia inteiro e reclama de nada tá bom. Nada tá bom. Reclama o dia inteiro. Nada tá bom. Eu sei que eu vivi isso muitos anos. Reclama o dia inteiro e nada tá bom, ninguém tá bom, nada presta. Meu Deus do céu, que peso. Sim, e detalhe, a pessoa vive o peso e ainda pesa no ambiente que ela está. Você sabia que é difícil viver ao seu lado que reclama o dia inteiro? Pensa como vive as crianças ao lado de uma pessoa que reclama o dia inteiro. Um cônjuge, pessoas do trabalho. É pesado demais. Então você que reclama o dia inteiro, que não se percebe fazendo isso, vem para o espelho. Vem para o espelho. E qual é a necessidade que você está tendo de fazer isso? Porque quem reclama quer mostrar para o outro que a dor dele é maior que a do outro. Ai, isso aqui tá tão difícil. Ai, meu Deus, nada para mim tá bom. Ah, não, isso aqui não tá legal. Ah, que não isso aqui. Você já parou para pensar que às vezes o problema pode ser você? Sim. Não é fácil admitir, mas é verdade. Tá em você. Quem não gosta é você. Tá ruim pra você. E a pessoa só enxerga o lado negativo, né? Só. Ou às vezes o lado nem é tão negativo assim. Mas a pessoa vai botar um lado negativíssimo. Meu Deus do céu, é pesado. Sim. Enquanto você está nos ouvindo, você pode estar aí se justificando. Você tá falando isso porque você não tá vendo, você tá falando isso porque você não sabe o que é estar na minha pele. Realmente, nós não sabemos o que é estar na sua pele. Só que nós sabemos também o que é passar por problemas, porque problemas nós também passamos. A questão é como. Enquanto você ficar colocando a culpa no problema, você não vive a transformação. É importante você compreender que você é capaz de passar pelo problema de forma positiva. Por quê? Porque Jesus disse isso pra gente, Má. Se teve uma coisa que ele nos afirmou, foi: no mundo tereis aflições.
mas ele deixou a fórmula para passar pelas aflições. O versículo continua: mas tem de bom ânimo. Perfeito. Não é murmurando, não é praguejando, Não é não é reclamando, nem se nem se lamentando, lamentando. Exato, mas é no bom ânimo. exato. Como são as declarações de uma pessoa que vive bom ânimo? O que ela fala? Ah, ela acorda e já fala que vai ter um dia bom, declara só coisas boas pra vida dela, pra vida dos outros. Então, consequentemente, o dia é bom. E você atrai coisas boas, né? Porque a gente vai atraindo, né? O que a Exato. gente vai declarando, a gente vai atraindo. E, nossa, eu pensando agora, né, das coisas que aconteceu o ano passado, de coisas que eu queria muito. Eu queria me mudar para apartamento de 3 quartos, né, para ter a família toda junta, eu, Gabriel, né, e meus 3 filhos. Mas não estava, eu estava num apartamento de 2 quartos, mas eu não coloquei no papel, né, Dani, especifiquei direito, mas eu queria muito, falava: "Ai, meu Deus, eu quero um apartamento de 3 quartos, apartamento de 3 quartos, apartamento de 3 quartos. Eu quero mudar de apartamento". Dani, e eu pensei nisso ontem, olha isso. Eu quero mudar de apartamento. Hoje eu moro num prédio que eu não gosto desse prédio, eu quero mudar de prédio, mas prestem atenção. Eu falei o ano inteiro que eu queria mudar de apartamento. Eu prestei atenção nisso ontem. E eu mudei de apartamento. Mudei, hoje eu tô morando, mudei agora em dezembro. Tô morando num apartamento de 3 quartos, grande e tal. Só que no mesmo prédio, no mesmo andar do meu apartamento de 2 quartos. E eu pensei ontem, Dani, eu falei que eu queria mudar de apartamento, não de prédio. Eu passei o ano inteiro falando que eu queria mudar de apartamento. Só que na minha cabeça, eu quero realmente mudar de prédio, eu quero para um outro condomínio, eu quero mudar de bairro, inclusive. Só que eu fiquei falando que eu queria mudar de apartamento. E eu mudei de apartamento. E realmente eu mudei, eu moro em outro apartamento agora. Só que no mesmo prédio, no mesmo bairro. E eu falei, gente, olha isso. Olha que louco. Uau! A gente tem que saber o que a gente declara. Esse ano eu tô declarando que eu quero mudar de prédio. Quero mudar de prédio agora. Mas eu ainda preciso definir de fato se eu quero mudar de prédio, se eu quero ir para outro prédio, eu quero ir para uma casa, né? Então, por isso a gente tem que escolher e declarar o certo. Porque, gente, acontece. Olha isso. É isso aí. Nossa, que profundo, Má! Pensei nisso, falei, preciso falar pra Dani. Já tô falando aqui pra Dani e pra todo mundo que tá assistindo. Amei, amei, bom demais. Tá vendo, gente? Isso é aqui. Em Provérbios diz assim: assim como o homem pensa, é como ele é. Olha o poder que a declaração Uhum. tem. Se você abre a tua boca para declarar, eu não consigo, é o que você vai viver. Se você abre a tua boca para declarar, nossa, isso daqui é muito grande para mim, é o que você vai viver. Por quê? Porque toda a sua estrutura mental vai trabalhar em cima da limitação que você coloca. É por isso que Jesus diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte: saia daqui e vá para acolá, e ele vai obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes, as limitações que você tem no seu dia a dia te impede de acessar os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Amar pediu um apartamento, a troca de apartamento. Ok. Mas antes mesmo de declarar as intenções, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Que lugar o Senhor tem para mim? Porque quando você está na direção de Deus, você vive o extraordinário que nem você imaginava. Sim. Você pede uma coisa, você pede uma porta e se abre uma janela. Ah, Dani, mas não tem dificuldade? Tem. Gente, o processo não tem jeito, ele acontece de todo jeito, porque é no processo que a gente é forjado, é no processo que a gente vive a maturidade das coisas.
Mas a questão é como você vai passar por ele. Quando Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo", Má, o bom ânimo, ele vai interferir até mesmo na produção dos hormônios que serão produzidos no que você está vivendo. Caramba. Quando você vai para academia, o hormônio que é produzido é o hormônio bom, mesmo você não querendo ir para academia. Mas o que você faz lá produz o hormônio bom mesmo sem você querer ir lá. Você está entendendo a importância de ativar o bom ânimo no momento da aflição? Você está na aflição. Se você ativar a murmuração, o hormônio que vai ser produzido é o hormônio do estresse. Se você ativar no meio da tribulação, no meio da aflição, o bom ânimo, o ânimo vai ativar o hormônio do prazer, o hormônio da alegria. E você vai ser mais resistente para passar pelo momento de caos, pela dor. Não é que não vai ter choro, não é que não vai ter tristeza, vai ter tudo isso, mas a forma de passar por isso é diferente. Então comece a declarar que o seu dia é uma bênção. Comece a declarar que os seus filhos são uma bênção, que o seu casamento é uma bênção. Dani, mas não é. Mas ative, provoque isso. Meu emprego está ruim. Comece a declarar então um emprego onde você queira viver o melhor de Deus para sua vida. O que é um emprego bom para você? Às vezes a pessoa nem sabe o que é bom. A maioria das vezes a gente nem sabe o que é bom. A gente só quer o bom, mas a gente não sabe nem o que é. Tá vendo? A Má acabou de falar pra gente aqui. Ela pediu o apartamento. Então, vamos pegar literalmente o que a Má nos ensinou aqui e vamos fazer o todo, tá? Seu emprego tá ruim? O que é um emprego bom para você? Ah, não sei. Temos um problema aí, a vida é sua, você precisa saber. O que é um emprego bom para você? Você não está feliz com a área, você não está feliz com a empresa? Não, estou feliz com a empresa, quero continuar na empresa, mas eu quero mudar de área. Não estou feliz na área que eu estou. Então estude para mudar de área. Comece a declarar e provoque. Provoque as oportunidades. Provoque por meio do seu falar aquilo que você quer viver. Hoje, a mentalidade com propósito existe porque a gente declarou um dia, né? Verdade. É verdade. Exatamente. E foi uma sessão que a gente estava, a Dani falou que gostaria de ter um podcast. Eu falei, nossa, eu também já pensei nisso em algum momento. E foi declaração, que se a gente não falasse, a gente não estaria aqui hoje. Compartilhe. Compartilhe intenções. E Dani, eu tenho uma dúvida. Só a gente pensar e mentalizar tem a mesma. É a mesma coisa do que a gente falar. Por exemplo, assim, né? Eu sempre pensei muito, sempre orei só na minha cabeça, né? Sempre falei com Deus só na minha cabeça. Eu nunca tive esse costume de falar, né? De fato, né? E de declarar com a boca, né? Mais em pensamento. Tem diferença? Tem. Me explica pra gente. O que acontece numa sessão terapêutica? O que a pessoa faz? Fala, a gente fala o tempo todo. Uhum. Quando você fala, você se ouve. E quando você se ouve, aquilo provoca comportamento. Aquilo interfere no pensamento. Por isso que o falar é tão poderoso. Ah, Porque o que fica somente no campo do pensamento fica reverberando solto, ecos. Agora, quando você fala, você traz para o concreto. isso muita gente não sabe. Porque eu passei minha vida inteira, né, mentalizando e em pensamento. E eu também tive uma criação que eu não falava muito, não podia falar muito, né? Minha mãe me repreendia muito. Então, eu sempre fui muito calada, sempre fui mais quieta e sempre mentalizei e pensei mais. E aí eu descobri, né, com a ajuda da Dani, que o falar é muito importante, né? Então, eu comecei a falar mais. Uhum. E é importante a gente falar, né? Sim. Quando você fala, você declara e coloca um decreto no mundo.
Eu serei alguém. Isso é um decreto. Isso é uma declaração. Tudo que a gente fala é uma declaração, é Uhum. um decreto. É isso aí. É Então, isso aí. a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. É isso aí. Porque nas Muito. suas palavras tem poder. Agora você precisa ver se o que sai da sua boca está construindo ou destruindo. Perfeito. Por Nossa, isso que a perfeito. palavra gera vida e a palavra também gera morte. Caramba. Então, a solução é declare coisas boas. Declare coisas boas para sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, para sua empresa. Declare todos os dias. Fala de fato com a boca, não fica só em pensamento. Fala que seus filhos são uma bênção, igual a Dani falou aqui pra gente. Fala que a sua família é abençoada por Deus. Fala que isso é muito importante. Mesmo que você não esteja vendo ainda. 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 Esse é o segredo. Não desista porque você ainda não viveu. Não desista porque ainda não chegou. Não pare de falar. Continue declarando. Porque a cada dia que você declara, você está no caminho, na jornada de viver a concretização e a realização. A Má acabou de compartilhar com a gente. Foi um ano inteiro. Um apartamento de 3 quartos, um apartamento de 3 quartos. E ela viveu agora, no final do ano passado. Aconteceu. Não era do jeito que eu queria, porque eu estava no pensamento só que eu quero mudar de prédio, de bairro. Mas falando, declarando, eu quero mudar de apartamento. E eu mudei. E olha isso. Olha que louco, né? Então, a gente tem Isso. que realmente ser intencional no que a gente declara. E agora vou ser intencional no que eu vou declarar. Ainda vou decidir se é de Isso. bairro, se é de casa. Mas enfim, mas eu tive. Deus me mostrou de fato que é o que a gente declara e a gente acredita e ele dá pra gente. Então eu vou ver direitinho o que eu vou querer, eu vou declarar aqui pra vocês. Mas parabéns, porque a conquista dos 3 quartos já chegou. Já é uma conquista. Já tô feliz. É isso aí. E que 2025 seja, assim, um ano de cumprimento na sua vida. Que se cumpra as bênçãos de Deus para sua vida. Não se esqueça, como a Marcele falou no começo, o que sai da sua boca pode definir o seu destino. Então, a partir de agora, antes de falar, pense. Seja intencional para falar. Abriu a boca, viu que falou um negócio que não é legal, volta. Não. Eu declaro sobre a minha vida, tal. Porque a gente não é perfeito, gente. Tem hora que sai mesmo. Entendeu? Mas volta, seja intencional em se corrigir. Seja intencional em declarar positividade. Seja intencional em não sentar em mesas de fofocas, né, Má? Em não sentar em ambientes que vão te promover ficar declarando coisas ruins. O ambiente não tá legal? Gente, vamos mudar de assunto. Exato. Seja intencional em você começar a ser a mudança que você quer viver. E com isso, você vai transbordar na vida de outras pessoas. Uau, que episódio incrível, meu Deus. Comenta aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se conversou com você, ou o que você quer mais que a gente traga de tema aqui, né, Dani? É isso aí. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.